Beleza, Rafael? Esse vídeo vai ser um pouco amador, então logo adianto minhas desculpas. Eu dei uma olhada no seu e-mail e vi lá seu trabalho, achei muito show. É, achei bem feito, por isso que eu achei show, mas como você deve ter percebido, como você se mostrou, né, em relação ao meu vídeo, depois que você ouviu, eu também me senti daquela maneira, dessa maneira que você escreveu. Eu tentei fugir dessa visão de alvenaria que o Revit dá, que você pode colocar o detalhamento, né? O detalhamento dessa alvenaria, configurando lá, né? Os materiais, a visibilidade dos materiais, e aí você coloca as linhas dos blocos e aí vai tentando fazer esse detalhamento assim. Não, eu achei que essa seria uma forma mais trabalhosa, mais chata de trabalhar. E aí é, as, essa foi uma das minhas motivações para criar esse script que trata cada bloco como um elemento, né, isolado. E aí eu modulei todos os blocos que são previstos em norma, de tal forma que cada bloco ele é sensível à parede. Então, se eu passo o mouse aqui perto da parede, seja na vista 3D, como você pode ver, seja na vista aqui de corte, né, planta baixa, você pode notar que a parede ela é sensível, o bloco é sensível, né, às proximidades da parede. E ele é colocado de tal forma que ele é perfeitamente encaixado na parede. Como pode ver, essa parede ela tem 14 centímetros de largura. Se eu usar, por exemplo, uma parede aqui com. Deixa eu configurar. 19 centímetros. Você pode ver que vai acontecer o seguinte: se eu vir com aquele bloco lá 15 por 40, ele também vai continuar sendo colocado exatamente no meio da parede. Mas claro que eu posso usar o 15 por 40, mas também posso muito bem usar o 20 por 40. E você pode ver que ele vai ficar perfeitamente colocado na parede. Aqui ele. E os outros, né? Quais mais foram os blocos que eu modelei? Modelei todos os blocos que são previstos em norma. E como que eu separei esses blocos? Bom, a norma ela separa os blocos por tipo, certo? E por família. Primeiramente, ela separa os blocos por família e depois por tipo. Por família, você vai ter lá uma tabelinha, né? Nas colunas tem todas as famílias e essas colunas juntamente com as linhas, que são todos os tipos dos blocos, formam uma tabela com relação de todas as dimensões dos blocos. E aí eu usei esses blocos, essas dimensões para modelar esses blocos. Mas não foram modelados de uma maneira qualquer. Você pode perceber que esses blocos eles são paramétricos e muito inteligentes. Então, o que eu estou dizendo? Eu vou isolar esse bloco que eu coloquei aqui. Ele é um bloco para mecânica hidráulica. Não está perfeito ainda. Eu ainda não tenho total conhecimento do que eu estou fazendo e reconheço isso. Tanto é que eu estou a iniciar um trabalho com a professora da minha instituição, da UFG, para começar a deixar isso bem mais profissional. Apesar de que eu sinto que está profissional, mas eu preciso de que outras pessoas, outros usuários do Revit, trabalhem com isso que eu fiz e me digam se realmente é usual, além de ter uma opinião de especialistas da área, inclusive você, se você puder, quiser, eu gostaria de ter um pouco mais de sua opinião. E aqui, ó, você pode ver que esses blocos eles são bem inteligentes. Eu quero ainda trabalhar com a colocação do vergalhão automaticamente, né, da treliçagem aqui. Ainda não coloquei esse parâmetro, mas é muito fácil colocar. Há também como
a opção de você mudar, né, a classe do bloco aqui pelo seletor da designação de classe. Então, se você colocar na classe 1, ele aumenta as espessuras internas e externas, né, das juntas, e aí aumentando assim a resistência, certo? Esses blocos também nos dão informação dos espaçamentos, bem aqui. Tem outros aqui. Esse nos dá a opinião, né, de mudar a abertura desse buraco aqui. Vou mudar aqui, vou aumentá-la um pouco. E também tem vários outros blocos, né? Esse aqui também tem um preenchimento de grout. Beleza. Ficou bem claro que esses blocos são meio que, digamos assim, inteligentes. Vamos ver agora como que vai funcionar, quais são os detalhes específicos da rotina que eu tinha comentado. Olha, eu não posso colocar, né, as paredes, distribuir elas aqui no Revit, sem me preocupar com direção nem nada, mas quando eu estou trabalhando com a minha rotina, eu tenho que entender o funcionamento dela. Ela vai se preocupar muito com a parede selecionada, mas não só com ela, também com as paredes que estão ligadas a ela. Por exemplo, essa parede aqui, ela tem uma parede ligada no seu canto inferior e nenhuma no canto superior. A rotina ela vai verificar isso. Primeiramente, tem paredes conectadas a ela e que contenham blocos? Se sim, onde essa parede que estiver ligada vai ser o início da colocação dos blocos. Como mesmo na realidade. Você faz a colocação dos blocos de um lado para o outro. E é exatamente dessa maneira que minha rotina funciona. Se tiver um bloco na outra parede, ela começa do outro canto. Se não tiver nenhum, como está aqui, ela começa do canto que está livre. Eu achei que isso ficaria mais entendido, mais facilmente entendido assim. E quando eu prevejo essa colocação dos blocos, eu tenho a dimensão total que minha parede deverá ter, minha dimensão modulada que minha parede deverá ter, seja no seu comprimento ou seja na sua altura. E o que ela faz depois? Ela corta essa parede, entre aspas, né? Minha rotina corta a parede e faz a colocação dos blocos. Beleza, então vamos ver como é que vai funcionar aqui. Eu selecionei a parede. Como eu sei que ela vai executar do canto superior para o canto inferior, pois é assim que minha rotina funciona, e eu vou colocar uma documentação mais à frente, quando eu publicar isso formalmente pela minha instituição, que é o que eu mais quero. E acredite, eu estou muito fascinado com o que eu posso fazer com o Dharma, com o que todos podem fazer com o Dharma. Aliás, ele é uma ferramenta que te ajuda a criar ferramentas, por ele ser bem intuitivo, por ele usar linguagem de programação visual, ele é muito facilitador para o entendimento do usuário. Então, bora lá. Essa parede ela iniciará com blocos do tipo meio bloco, e eu posso escolher entre essas famílias. Posso aumentar o número de famílias? Sim. Eu não tenho certeza que meus parâmetros são todos todos configurados para outros tipos de cenário, se não os dessas famílias de bloco aqui. Mas vamos fazer aqui um teste contra a família a 15x30. Vou iniciar com meio bloco. Eu sei que a família 15x30 não tem um tipo de bloco de amarração em L, e sim eu trabalho com um bloco inteiro nas juntas em L. Então, bem simples, né? Bem fácil de entender. Pelo menos o que eu acredito. Procuro saber de outras pessoas, né, de outros usuários, se assim é um meio bom, é um jeito usual, e também procuro a opinião de especialistas da área de projetos estruturais para me dizer sobre se está correto o que eu estou fazendo. Pois, apesar de eu ter estudado mais de 3 meses a norma referente a esse tipo de alvenaria, eu ainda
sou inclinado a achar que eu posso ter cometido um erro. Aliás, todos nós humanos erramos. Mas quando eu publicar isso vai ficar bem legal, né, de comentar ah, com mais certeza. Continuando o script. Então, essa parede ela deverá iniciar com o bloco inteiro e terminar com o bloco inteiro. E aí, como é que ele faz, né, a modulação? A modulação ele faz de um jeito muito bacana, que eu quero ser modesto, mas é uma sacada muito legal que eu tive, que ele modula a alvenaria original, de tal forma a alterá-la nas dimensões dela o mínimo possível. Ele minimiza essas alterações. Como? Bom, ele vai calcular o tamanho do bloco da família escolhida e vai calcular, né, se eu colocar todos os blocos ao máximo, até passar o que eu posso colocar, se vai passar, né, vai passar um tamanho maior do que passaria se eu eliminasse o último bloco. Então ele vai calcular que até a colocação dos blocos até nessa redondeza, e vai me perguntar, olha, se eu colocar um bloco a mais, vai exceder o tamanho do original em um valor maior do que excederia negativamente se eu não colocasse esse bloco? Eu espero que tenha entendido. É assim que a rotina funciona. Beleza, selecionando a próxima parede aqui, também é bloco inteiro, bloco inteiro. Como você pode ver aqui, essa parede, essa e essa, elas terminam e começam com o bloco inteiro. Mas, bacana. Por que eu não faço toda essa colocação de blocos de uma maneira única? Eu fiz uma rotina sim que trabalha dessa forma, faz a colocação de uma só vez, mas ela demora muito para ser executada e pode ter erros que tornam inviável o trabalho com ela. Então esse é o motivo, né, de eu ter feito dessa maneira. Quando eu trabalho com amarração em T é um pouquinho mais complicado, né? Inclusive eu quebrei muito a cabeça para pensar em como resolver esse problema. Beleza, como você viu, a modulação e a colocação dos blocos já foi feita. No vídeo demonstrativo, eu já tinha mostrado essa tabelinha, né, dos blocos de concreto, dos tipos utilizados, do seu volume. E aqui, ó, se eu mudar o valor desse tipo de bloco, do bloco inteiro, aqui automaticamente eu terei o valor total de todos os blocos, né, dos 1605 blocos que estão constantes em projeto. Beleza, e qual seria o valor mais ou menos do bloco inteiro? Eu baseio, né, pelo valor estipulado para o meu estado da tabela de insumos SINAP, que você pode encontrar pelo site da Caixa Econômica Federal. E aí aqui vai variar, né, o preço com a família, né, escolhida, e também com a resistência do bloco. Beleza. Vamos supor aqui que o valor do bloco inteiro seja 1.4, né? Então vamos alterar esse valor. Basta selecionar um bloco desse tipo. No parâmetro custo, né, eu altero esse custo e automaticamente o custo lá da tabela também será alterado. Não tem um valor total aqui porque ainda não inseriu o custo no valor do meio bloco, tipo meio bloco, mas você já entendeu como é que seria feito isso. Também é uma outra coisa muito interessante, que é o que você tinha comentado, né? Se eu poderia estar substituindo os blocos por outro tipo, e como eu poderia estar fazendo isso? Bom, eu selecionei os últimos blocos só a título de exemplo. Vou substituí-los pelo bloco canaleta, né, da família respectiva aos blocos que estavam sendo usados, que é 15 por 30.
e já vou grautear esses blocos, vou grautear entre aspas os blocos tipo canaleta. Beleza, agora quando você vir aqui, né, na vista tridimensional, isolar categoria blocos, vamos isolar aqui para facilitar a visualização. Tá lá os blocos, o espaçamento previsto em norma, né, um espaçamento médio de 1 centímetro. E comentando o espaçamento, como que eu faria para ter uma estimativa da quantidade de grout, né, da quantidade de argamassa que eu teria aqui? Eu criei uma rotina já que faz isso, né, ela calcula a estimativa desse custo. E aí ela ainda não está colocando, né, uma nota de texto, que é o que eu tô tentando que eu estava fazendo agora, implementando essa rotina para quando eu rodar ela, quando eu executar ela, ela me dar uma nota de texto do lado me dizendo toda a relação de consumo. Bom, vamos lá para o Darn ver como que isso funcionaria, né? Então vamos a estimativa de insumos de alvenaria. Muito bem. Aqui nós colocamos todos os elementos estruturais que queremos avaliar quanto a grout, essas coisas. E executando a rotina, observe que nem estimativa é em relação ao grout. Ela me dá a quantidade exata do volume que está sendo preenchido com a massa de concreto líquido, o grout. Tá demorando um pouquinho mesmo, mas bora ter um pouco de paciência. Ele deve estar renderizando todo o contorno dos grouts. E quando ele faz esse processo, né, o Darn faz esse processo, normalmente demora um pouco mais. Enquanto isso, deu certo. Bora ver aqui como que está sendo feito, né, esse cálculo do grout. Enquanto isso, eu também estou a desenvolver uma rotina que ela, através do código da tabela SINAP, que é colocado no código do parâmetro. Olha lá que legal. Ela já capturou todos os blocos que estão grauteados e mais. Quer ver? Além disso, o que ela faz? Ela pega só a parte grauteada, né? Essa aqui que é o bacana. Pega só a parte grauteada. E essa parte grauteada, aqui tive um probleminha, ainda tenho que averiguar isso. Acredito que é quanto aos blocos tipo canaleta, ainda não previ isso. E aqui é a criação da nota, né, do texto que eu quero que apareça do lado, me informando o quantitativo de grout e de argamassa. Mas tá aqui, consumo de argamassa, qual que seria ele, que é exatamente essa nota que eu quero que apareça. Enfim, consumo estimado de argamassa, consumo estimado de grout. Tive um erro aqui. Realmente esses valores nulos eles me atrapalharam. Enfim, ainda estou em desenvolvimento nisso, por isso que até hoje só publiquei aquela rotina, né? Aquele script que faz a colocação dos blocos. Mas esses detalhes, com o tempo que eu negocio comigo mesmo, porque é difícil quando se está estudando engenharia civil,
eu vou consertando essa rotina dali e daqui. E acredito que o meu progresso está sendo muito importante, né? Está sendo relevante esse trabalho que eu estou fazendo. E no futuro, quem sabe eu posso estar ajudando alguém. Bom, continuando, o que, que eu estava dizendo? Eu comecei a desenvolver uma rotina que, dado um banco de dados com todos os preços, né, ela confere o valor que está inserido no parâmetro Keynote do meu bloco, vem na tabela Excel, procura esse código através de um vetor. Quando encontrado, ela vai para a quarta coluna, traz o valor do preço lá para o Revit e aí atualiza esse preço automaticamente. Então, quando você atualiza o banco de dados, você também atualiza, né, o valor do seu bloco com um simples duplo clique.